Então, resumindo a questão do gap. Para o Brooks, toda barra de tendência ou sequência, série de barras de tendência, são rompimento, igualmente impulso ou qualquer tipo de forma de spike, gap, vácuo, clímax ou exaustão. Lembra disso? Então, ao mesmo tempo, pode ser rompimento, impulso, é gap, portanto, todo gap também é barra de tendência, início ou fim de movimento, temos que observar isso, certo? Ou um clímax. Então, o gap, por ser tendência, todo gap, por ser também uma barra de tendência, ele observa as mesmas características de uma barra de tendência. Então, a gente sempre deve observar o gap e observar onde ele acontece, contexto e localização, beleza? Então, uma barra de tendência é um gap, portanto todo gap também necessariamente é uma barra de tendência acima de máxima ou dos fechamentos anteriores e acima das máximas e dos fechamentos das últimas 20 ou 30 barras anteriores, as chances de que isso seja o início de um forte movimento, de pelo menos duas pernas para cima ou para baixo, a depender do sentido deste rompimento. Então, sempre que houver algum movimento que produza força com tamanha expressão, a gente imagina ser possível que o desenvolvimento a partir deste impulso seja de no mínimo duas pernas. A barra necessita ser uma forte barra de tendência fechando na máxima. Melhor ainda, se houver continuidade e fechar além de resistências anteriores, por exemplo, quebrando ou rompendo uma linha de tendência. Porém, uma vez que um gap for fechado, ele se transforma em um gap de exaustão. Então, sempre que houver um gap que se manteve aberto e logo na sequência esse gap é fechado, a gente observa que isso pode ser exaustivo, tá bom? Aí ele diz o seguinte, apesar de fechado, o gap, tradicionalmente, ou mais comumente, isso pode ser um trading range e não uma reversão a partir do fechamento do gap. Por que isso acontece? Porque a gente já viu lá no começo da história que nem sempre os movimentos são facilmente revertidos. Lembra que a gente viu no começo do nosso treinamento que quando a gente tem um forte impulso num sentido, em alguns por cento das vezes isso deve seguir uma correção, deve ser uma correção rasa, eventualmente uma correção profunda, eventualmente um trading range, e só em 20, 25% das vezes, um quarto das vezes isso vai ter uma reversão direta em V e tal. Então, é isso. Apesar do gap ter sido fechado e ter sido exaustivo, isso pode levar a uma correção mais profunda. Uma reversão em V, absolutamente, acontece na menor quantidade de vezes, tá bom? Então, não necessariamente é uma reversão. A exaustão apenas indica que compradores ou vendedores não estão mais tão agressivos. Menos provável que leve a uma reversão, já que reversões são realmente menos prováveis. Mais comum que haja uma lateralidade se houver uma correção profunda, ou eventualmente uma correção rasa ou algum tipo de pausa ou comportamento lateral até que os caras retomem a vontade por comprar ou por vender. Compreendido isso? E aí, o Brooks chama a atenção da gente para uma estrutura que ele chama de gap com a média móvel. Barras que produzem gap com a média móvel. Gap é sinal do que mesmo? Força e tendência. Ou então até pressão. Por que não dizer pressão? Porque o preço tem tanta urgência que deixa gap, certo? Então é sinal de momento, é sinal de tendência, é sinal de força, é sinal de pressão, é sinal de momento. Então o que acontece quando o preço produz gap com alguma coisa? Significa necessariamente que há força presente ali. E se eventualmente eu vier em uma direção e quando eu produzir qualquer tipo de correção, eu deixar gap, significa que eu estou ganhando força no sentido contrário. Concorda comigo ou não? Por uma questão de analogia. Se gap é sinal de força e é sinal de impulsão a favor de um determinado movimento, quando eu corrijo e produzo gap, eu deixo gap no sentido da correção, significa que a correção também tem força.
Se eu deixo o gap com ponto de rompimento, significa que, a partir daquele nível de resistência ou suporte, eu tenho a presença de força. Então, se eu venho e produzo gap de média móvel, se as barras mal tocam a média móvel, e eu deixo um espaço entre a linha de negociação do preço e a própria média móvel, o que, que é isso? É sinal de força no sentido do movimento. Agora, se eu consigo transpor essa força que me afasta da média dos fechamentos e consigo ir além da média móvel, cruzar esta média móvel e ainda produzir um fechamento para o lado oposto da média dos fechamentos do preço e com isto produzir um gap para o outro lado, adivinha o que é que isso significa? Força para os caras que estão operando contra aquele movimento. Entendem por que é que agora na planilha de barras a gente tem um item dizendo se houve cruzamento de média e se fechou com gap de média móvel? Por que isso? Porque se você vem caindo, o preço se distanciando da média móvel, produzindo gap de média, de repente eu consigo colocar uma barra que cruza a média e fecha com gap de média, adivinha para que lado migrou a força? Quem é que mostrou força? Os compradores. Então, olha o seguinte, observemos a seguir. Uma tendência de alta. Uma tendência de alta. Então, os preços estão se deslocando e estão predominantemente para o lado de cima da média móvel abaixo dos preços, certo? Tem uma tendência de alta. A primeira vez que os vendedores tentarem alguma coisa, ou sempre que houver a primeira vez de tudo, que eles efetivamente tentarem alguma coisa, normalmente as primeiras tentativas falham. Então, a primeira vez que produzirem uma barra de tendência de baixa, provavelmente ela vai falhar. O mercado vai um pouco mais acima. A primeira vez que produzirem um fechamento abaixo da média móvel, provavelmente falhará e o mercado irá ainda mais acima. A primeira vez que perder uma mínima anterior, provavelmente vai falhar e o mercado vai acima. Primeira vez que os vendedores colocarem barras com gap de média móvel, provavelmente irá falhar e o mercado deverá também ir acima. Entretanto, com barras totalmente abaixo da média móvel, significa que os vendedores já teriam força suficiente. Então, haveria chances deles pleitearem uma espécie de reversão majoritária de tendência. Portanto, a gente aguarda. Então, o que está acontecendo aí? Qual que é o objetivo? Qual que é o resumo da ópera? Sempre que eu conseguir produzir gap para qualquer dos lados, o gap é sinal de força. Então, se numa tendência de alta eu venho fazendo barras com mínimas mais altas, deixando gap com a média, é sinal de saúde para a minha tendência. Porém, a primeira vez em uma tendência que algo acontece a favor dos vendedores, como 80% das tentativas de reversão de uma tendência tendem a falhar, todas as vezes que os vendedores fizerem alguma coisa pela primeira vez, isso tende a falhar. Consequentemente, a primeira vez que tocar com a média móvel tende a falhar. Porque o que acontece quando toca a média móvel? Quando toca a média móvel, aquele gap que existia entre preço e média de fechamento de preço deixou de existir. Provavelmente vai ter muita gente que vai vender, vai comprar o toque da média móvel. Quando cruzar a média móvel, principalmente depois de uma tendência prolongada, a gente já viu esse setup. O Brooks deu um nome específico para ele, chama 2HM. Provavelmente isso vai falhar. E a gente vai ter uma retomada também da tendência de alta. Porém, quando os caras não só conseguirem cruzar a média móvel, mas quando eles conseguirem produzir um fechamento que deixe gap de média, ou mais do que isso, quando eles colocarem uma barra inteira para o outro lado da média, deixando efetivamente agora um gap para o lado oposto, é sinal de força para os vendedores. Provavelmente isso vai falhar. Mas isso vai falhar para quê? Uma vez que os vendedores já mostraram força suficiente. Isso vai falhar para que eles tentem produzir o que a gente chama de reversão majoritária de tendência. Então, sempre Beleza. que o gap de média acontecer tarde em uma tendência de alta já prolongada, depois de 20 ou 30 barras no dia, e houver uma falha e um reteste do topo ou do fundo, chance dos caras que estão operando contra a tendência tentarem uma MTR. Toda vez que houver um gap com a média móvel e houver um reteste de topo ou de fundo. E se este vier a falhar, aumentam as chances de uma reversão majoritária. Então, olha só, a gente observa que após 20 barras de um lado só da média, a gente tem força, a gente tem tendência, principalmente se essas barras estiverem sendo apresentadas com um gap em relação à média.
O que é sendo apresentadas com um gap em relação à média? É quando houver um distanciamento das mínimas ou das máximas da barra e a média móvel. Beleza? Então, depois de 20 e 30 barras, a gente tem força, a gente tem uma certa tendência, certo? Uma vez que o preço ou que os operadores contra este movimento, contra essa tendência, conseguirem colocar um fechamento para o outro lado da média, e principalmente se além de simplesmente colocar um fechamento para o outro lado da média, os caras conseguirem uma barra inteira para o outro lado da média, deixando o gap de média, o que é isso, deixando gap de média? Imagina que você esteja caindo. Os compradores vão lá e colocam uma barra cuja mínima da barra de alta fica além da média móvel, fica mais alta que a média móvel, ou seja, ele conseguiu colocar uma barra inteira para o outro lado da média móvel. O que é isso? É sinal de força para os compradores. Quando esses caras fizerem isso, muito provavelmente eles vão tentar. Quando o comprador faz isso pela primeira vez, o que ele está querendo dizer para o vendedor é: se você me der espaço, eu vou tentar uma reversão majoritária. Então, em 40% das vezes, os compradores, a partir de um reteste de fundo, vão tentar produzir uma reversão majoritária. Em 60% das vezes, isso não só será um reteste de fundo, mas será também uma bandeira de baixa. Uma reversão majoritária é um setup que funciona em 40% das vezes. Em 60% das vezes ele falha. Mas quando ele vai bem, ou seja, nos 40% das vezes em que isto dá certo, ele leva a uma reversão majoritária. O que é isso? É uma tendência na direção oposta. Então, uma vez que o movimento é retomado, e este deixa mais de 20 barras novamente, é conveniente aguardar por padrões de reversão no topo ou no fundo. Mas se ele não for retomado, ou seja, em uma tendência de baixa, por exemplo, quando eu tiver mais de 20 barras abaixo da média móvel, compradores colocarem uma barra inteira fechando acima da média, produzindo ou deixando gap de média móvel, 60% de chance dos compradores buscarem uma MTR. E em tendo uma MTR, 40% de chance de uma reversão majoritária na alta. Porém, como é só 40% de chance, existe 60% de chance da alta produzir apenas uma bandeira de baixa ou uma lateralidade. Vamos ver isso no gráfico? Então, o que acontece? A gente vinha com muitas barras acima da média móvel. De repente, a gente consegue colocar um fechamento inteiro abaixo da média. Porém, a gente não deixou o gap de média aqui, ó. Ficou um gap negativo com a média, tá vendo? Aí a gente retesta e faz mais uma perna. Aí sim, a gente faz a 21 com gap de média. Olha só. Gap de média. Ficou um gap de média aqui. Uma distância entre a máxima e a média móvel. E aí, o que é isso? A partir daqui, o que ficou evidente para os vendedores? Aliás, o que ficou evidente para os compradores? Que os vendedores ganharam força. Provavelmente, os compradores e os vendedores vão entrar numa disputa aqui, por quem é que consegue levar a tendência. Então, olha só, a tendência vinha de queda, a gente lateraliza, perde força, vai acima, deixa gap de média. Você teve um gap de média na alta e teve um gap de média na queda. A partir deste momento, os compradores mostraram força para os vendedores, para a tendência de queda que vinha antes. O que ia acontecer a partir daqui? A partir da perda dessas mínimas, a gente poderia produzir uma reversão majoritária, que foi o que a gente conseguiu produzir à medida que a gente rompeu a máxima desta barra. Ou seja, aonde é que os compradores mostraram força? Os compradores mostraram força nesta perna aqui. Como é que eu sei que produziram força? Porque depois de uma tendência de queda, a gente lateraliza, e a partir da nossa lateralização, a gente vai acima da média e deixa barras com gap de média. Isso é força para os comprados. Quando isso acontece, em 40% das vezes, eles vão tentar uma reversão majoritária. E o que é uma reversão majoritária? A gente vai aprender mais para frente, mas é justamente este reteste de fundo aqui, ó.
E aí, em 60% das vezes, a gente vai ter que esta correção foi só uma bandeira. Esta correção aqui foi só uma bandeira. E a gente vai retomar na queda. Mas em 40% das vezes, a gente vai ter uma espécie de fundo duplo aqui e uma possível reversão majoritária da tendência aqui. De qual tendência? Dessa que vinha antes. Então, de novo, em 40% das vezes, isto aqui é uma bandeira. Não, em 60% das vezes, isso é uma bandeira. Em 40% das vezes, isso é só uma correção para um reteste, para que aqui eu consiga produzir uma reversão majoritária. Isso acontece em quantos por cento das vezes? Em 40% das vezes. Em 60% das vezes, isso aqui vai perder o fundo e a gente retoma a tendência principal em que a gente teve. Tendência, uma correção e uma segunda perna de queda. Agora, para que isso aqui aconteça, eu preciso ter força no sentido do comprador. Se eu não produzir esse gap de média aqui, ó, as chances dessa perna ser prolongada diminuem, porque eu não tenho força dos compradores. Como é que eu percebo a criação de força? Deixando gap com a média móvel. O fato de eu ter deixado gap de novo na queda mostra que os vendedores não estão mortos. Então, provavelmente, esta reversão aqui, ó, não seria suficiente, eu não teria força. Os compradores não conseguiriam, com isso aqui, reverter esta máxima majoritária aqui, por conta daquele gap que os vendedores conseguiram produzir. Entendem como o gap funciona como um indicador de força? Outra informação importante sobre gaps. Gaps normalmente levam a movimentos projetados. Por que gaps levam a movimentos projetados? Porque se gaps são barras de tendência e barras de tendência são gaps, e a gente, quando vê uma barra de tendência produzir impulso, principalmente quando ela rompe algum suporte ou resistência relevante, a gente sabe que a gente deve esperar um desenvolvimento em duas pernas. O que, que a gente tem como alvo? A projeção da barra, não é isso? Então, o gap, por ser tendência, também leva a movimento projetado, assim como uma barra de tendência. Então, os gaps normalmente levam a movimentos projetados, principalmente quando geram algum tipo de rompimento bem-sucedido e quando falham em produzir um fundo duplo ou um topo duplo. Justamente por terem tentado produzir um fundo duplo ou um topo duplo e terem falhado, é que normalmente levam a um movimento projetado da amplitude que falhou. Que isso, Luizô? Papo de louco? Quase. Vamos lá. Ah, A beleza. partir deste impulso de alta, o que é que os compradores queriam que fosse este movimento baixista? O que é que os compradores queriam que fosse? Uma Os correção. compradores queriam que fosse uma correção e que produzisse o quê? Um fundo duplo. E que, na verdade, essa estrutura fosse só uma bandeira para uma retomada na alta. Isso é o que os compradores queriam. E os vendedores? Os vendedores queriam que esta correção aqui fosse minoritária, uma bandeira de baixa, e que a partir do que seria eventualmente um fundo duplo, isso aqui continuasse caindo. E, na verdade, esse fundo duplo, que ele não existisse. Não é isso? Então, a partir deste impulso, uns queriam um fundo duplo e outros queriam uma falha do fundo duplo. Quem ganhou a brincadeira? Compradores. Os caras produziram um fundo duplo, não produziram? O fundo duplo foi produzido a partir de qual impulso? Deste. Então, isto aqui, em tese, leva a um movimento projetado. Se não de 100%, de 50%. O fundo duplo que falhar ou o topo duplo que falhar levam a um movimento projetado da estrutura ou da força que falhou em produzir
o objetivo inicial, seja o fundo, seja o topo. Então, se em algum momento isso acontecer, vocês observem o movimento que falhou e utilizem essa amplitude para projetar um alvo. Normalmente em 50%. Mas se por um acaso for muito forte, 100%. Por que 50%? Porque 50% é de uma probabilidade. E aí pode deixar um pouquinho de dinheiro na mesa. Mas vale a pena. Você ganha probabilidade, deixa um pouco de dinheiro para o santo. E ao longo do tempo o negócio vai que vai. E os tais gaps de exaustão? Normalmente, os tais gaps de exaustão são aqueles gaps ou aquelas barras muito grandes que acontecem tarde em uma tendência. São o que a gente chama de movimentos essencialmente parabólicos. Normalmente, são aquelas barras gigantes acontecendo depois de 20, 30 barras. Indicam necessariamente que, a partir daquele momento, houve uma exaustão do apetite de compra ou de venda. Porque os caras já estão comprando ou vendendo há muito tempo. E aí eles produzem um movimento climático. Significa que necessariamente a partir da exaustão eu vou ter uma reversão? Não, reversões são menos prováveis. Mas significa que provavelmente você vai aguardar um tempo até que o seu ânimo por continuar comprando ou vendendo seja restabelecido. Por quanto tempo? Normalmente 10 barras. Normalmente 10 barras. Como é que eu identifico? Bom, principalmente quando houver um movimento muito forte, muito ostensivo, muito gritante acontecendo tarde em uma perna, ou tarde em um swing, ou tarde em uma tendência. O que é tarde? Depois de 20, 25, 30, 35 barras. Então, se principalmente houver uma barra muito forte, com gap e tal, pode ser um espaço, pode ser a abertura de um dia, eventualmente. Porque todo gap deve ser lido como uma barra de tendência, né? No intervalo ali que ficou vazio. Quando isso acontecer tarde, depois de um movimento já prolongado, no mínimo a gente desconfia. No mínimo a gente desconfia. Não tem como saber antes se é exaustivo ou não. Mas se por um acaso essa barra for revertida, a barra, não o movimento, se a barra for revertida e o gap for fechado nas próximas barras, é um sinal de que provavelmente a gente terá uma correção de pelo menos 10 barras e 2 pernas. Por que 10 barras e 2 pernas? Porque se foi uma exaustão do ânimo de compra ou venda, como eu falei anteriormente, os compradores ou vendedores vão aguardar um tempo até que esse ânimo seja restabelecido e eles possam voltar a comprar ou vender. Quanto tempo? 10 barras, em média, normalmente. Então, sempre que vocês observarem algo acontecendo tarde, seguido de um fechamento imediato daquele gap ou uma reversão daquela barra, aguarde 10 barras. É saudável. Beleza? Uma outra coisa em relação a gaps, que eu acho que vale a pena, mas é mais do mesmo, mais do que a gente já falou, é observar os tais microgaps. E o que são os tais microgaps? São esses gaps deixados entre barras aqui, ó. Por exemplo, observa que entre a abertura da 21 e a abertura da 23 tem um gap. Consegue observar? O que é isso? Isso é um microgap. Estão vendo aí? Tem um microgap aí. Então, o que é microgap? São esses microespaços aqui, ó. E se esses microespaços permanecem, é sinal de força, pressão. Se esses microespaços são fechados, é sinal de perda de força, perda de pressão. Então, sempre que houver microgap, a gente deve observar se eles se fecham e, portanto, a força está diminuindo e, portanto, o equilíbrio está se instaurando e o desequilíbrio se perdendo. Caso eles estão sendo deixados para trás, caso eles permaneçam abertos, é sinal de pressão. E pressão leva ao movimento do preço naquela direção. Beleza? A única coisa que eu acho que vale, duas observações que eu quero deixar aqui para vocês.
Gaps negativos, sabe o que é gap negativo, né, galera? Aquilo que a gente explicou anteriormente, quando o gap se fecha apenas com o pavio da barra, com a sombra. Gap negativo é comum em dia de correção rasa, em tendência de correção rasa. E gap de exaustão tem que ser muito bem observado em canais estreitos. Porque quando o gap do tipo gap de exaustão for produzido em dia de tendência na forma de canal estreito, provavelmente é gap de medida e não de exaustão. Essas duas observações são importantes. Gaps negativos são comuns em dias de tendência de correções rasas. E gaps que parecem exaustivos em canais estreitos, normalmente são gaps de medida. Gap de abertura. O que é gap de abertura? Gap de abertura é exatamente um gap, um intervalo, entre o preço de fechamento de ontem e o preço de abertura de hoje. Gap de abertura. O que eu quero ressaltar a respeito de gap de abertura? Que um grande gap de abertura representa normalmente um comportamento extremo e geralmente resulta em uma tendência em qualquer direção. Pô, tá, mas você me fudeu. Porque pô, o dia abriu com gap de alta, então quer dizer que pode ser uma tendência ou na alta ou na baixa. Sim, é verdade. Mas é importante observar que um gap de abertura, um gap representativo, um gap grande de abertura, representa um comportamento extremo. E normalmente leva a um dia de tendência. É isso que eu quero dizer. Seja contra o que vinha antes ou a favor do que vinha antes, normalmente dias que têm gaps representativos na abertura são dias de tendência. Isso já é uma informação importante para se observar. Geralmente, não é sempre nem todas as vezes. Mas normalmente, geralmente, se você tiver um gap de abertura representativo, o dia tende a ser um dia de tendência. Quanto maior o gap de abertura, maior a convicção de um dia de que possivelmente teremos um dia de tendência. Porém, isto poderá levar algumas horas para acontecer. Por quê? Porque aquele gap pode ter sido tão extremo que leva o pessoal a uma exaustão temporária, uma pausa. Então, provavelmente, eu posso ter um gap, uma lateralidade de algumas horas, e aí sim, a partir dela, um rompimento e início de uma tendência. Então, quanto maior for o gap de abertura, maior a convicção de que a gente pode ter um dia de tendência. Porém, isso pode levar algumas horas para acontecer. Mercado poderá entrar em tendência logo nas primeiras barras. Mas é mais comum que haja um teste da direção oposta e aí sim uma reversão em uma tendência que dure o dia todo. É comum. Beleza? E o que a gente deve fazer nesses dias? Caso a gente entre e fique armadilhado, etc., gerenciar esse trade da melhor forma. Porém, caso você seja estopado, você reentra no trade e você só desiste depois de já ter razões suficientes para ter certeza de que o mercado não está em tendência. Então, quando observar um gap muito relevante de abertura, observe que provavelmente a gente terá um dia de tendência. Talvez a partir das próximas barras, talvez dure 2, 3 horas até que essa tendência se forme ou dê início. Mas more likely, comumente você terá um dia de tendência com gap muito forte de abertura. Na direção do gap ou contra ele. Normalmente o mercado testa as extremidades até decidir para que lado vai. E até que isso aconteça, você ou aguarda ou gerencia. E só abandona o trade assim que você tiver convicção ou informação clara de que realmente existe uma tendência instaurada e você não está nela. E aí você pode eventualmente até virar a mão e aproveitar a tendência. Mas o importante do gap de abertura é o seguinte: quando tiver um gap muito representativo na abertura, é sinal de força, é sinal de tendência, é um movimento extremo, ou para um lado ou para o outro, provavelmente o dia vai ser um dia de tendência.
plano agora, praticar bastante, fazer o máximo possível de replays para que vocês consigam monitorar e observar esses gaps, principalmente esses de barra, de perna, de swing, de ponto de rompimento, os micro gaps. Beleza?